Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 20, o livro de Atos. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 21. Atos 27, de 21 a 44. O texto é longo, mas é uma narrativa, então fica mais tranquilo de nós acompanharmos. Eu vou ler o texto, peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Quando chegou a 14ª noite, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido para não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximava de alguma terra. E lançando sonda, viram a profundidade, era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram os botes no mar e, a pretexto de que iam lançar âncoras da proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês se perderá nenhum fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse solto ao mar. Soltaram também as amarras do leme. E alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde as duas correntes se encontravam, encalharam o navio. E a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo texto lido, esse momento difícil da vida de Paulo, e nós te louvamos porque ele nos ensina muito. E nós te pedimos agora que o Senhor fale através da minha vida, que eu fale conforme o Senhor deseja,
e que chegue aos ouvidos de quem está ouvindo com clareza, e o teu Espírito Santo leve aos corações. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa semana nós tivemos um aniversariante, né? Nós não vamos cantar parabéns porque nós não estamos felizes, mas por ele, né? Mas o coronavírus completou 1 ano que chegou ao Brasil. Oficialmente, né? Que nós sabemos, o primeiro registro oficial de Covid se deu há 365, um pouco mais de 365 dias. Nós já vimos 254, um pouco mais de 254 mil vidas perdidas por causa do Covid, e estamos vendo talvez um dos momentos que eram para ser de esperança, um dos momentos de maior preocupação da nação brasileira com relação à doença desde que ela chegou até a nossa nação. Nós temos no presbitério metropolitano de Campinas, não é o mesmo presbitério, mas é em Campinas, um pastor que teve a necessidade de ser internado, e ele estava procurando um lugar que o abrigasse, porque os leitos estavam todos tomados. Pela graça de Deus, ele encontrou um lugar no Hospital Samaritano, está internado, está sendo cuidado, e nós oramos pela vida dele, o pastor Silas Gavioli, da Chácara Primavera. E nós temos orado pela vida dele. Mas nós estamos vendo que ao mesmo tempo em que nós encontramos todo esse cenário, parece que as pessoas estão relaxando com os cuidados, né? Parece que os cuidados já estão sendo deixados mais de lado, porque nós já aprendemos a lidar, né, com a situação, já sabemos onde andar, né, sabemos onde evitar. Então, de certa forma, parece que os cuidados foram deixados de lado. Estamos aí com a esperança da vacina, mas até hoje, até essa semana, quem já tomou a segunda dose da vacina foi aproximadamente 0,9%. Isso um pouco mais de um mês. Se continuar assim, até o fim do ano nós teremos vacinado 9% do Brasil. Então nós estamos numa situação crítica. Mas quando nós olhamos para isso, nós falamos, peraí, mas por que eu tenho que tomar todo esse cuidado, toda essa precaução com a doença, se eu confio em Deus? Se eu tenho fé, eu tenho certeza, né, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, né? O Covid vai sair, eu vou sair com a armadura do homem de ferro e ele não vai me pegar, né? Porque Deus está comigo. E parece que quando nós olhamos assim, a confiança em Deus, parece que de certa forma anula a prudência que nós temos que ter. E por outro lado, né, se eu falo que eu sou prudente, não, eu tomo todas as medidas, cuido, passo álcool gel 3 vezes a cada minuto, e minha mão já está toda seca por causa disso, eu tomo todos os cuidados, faço tudo direitinho, então parece que eu não preciso confiar em Deus, porque eu sou prudente. E parece que essas duas coisas formam um paradoxo, né, que não se dão. Parece que uma coisa é contrária à outra. Quando nós vemos a Bíblia nos ensinando sobre a fé, a confiança em Deus, mas nós vemos também a Bíblia nos ensinando sobre a prudência. A prudência, sermos prudentes. E quando nós lemos esse texto, eu vejo um apóstolo Paulo, ao mesmo tempo confiante e ao mesmo tempo prudente. E só para nós entendermos um pouco do que acontece aqui. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele fala que antes dele nascer, antes de ser gerado, Deus já o tinha separado para levar o evangelho aos gentios, aos judeus, aos reis. E quando ele se converte, Deus fala para Ananias, olha, vai chegar aí um tal de Saulo, ainda não tinha mudado o nome, né? Vai chegar um tal de Saulo aí para conversar com você. Daí Ananias falou, peraí, Saulo, não é aquele que está perseguindo os cristãos? Deus fala, ô Deus, não faz isso comigo não, né? Estou aqui quietinho no meu canto, obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor, né? E de repente vai chegar esse aí para... Daí Deus fala para ele o seguinte, olha... este homem é muito importante para mim, ele será usado para levar o evangelho a reis,
a gentios, a judeus. Mais uma vez sendo confirmado o que ele disse em Gálatas. E o que acontece? Paulo, depois de um tempo levando o evangelho, fazendo viagens, ele é preso em Jerusalém. E quando ele é preso em Jerusalém, os judeus queriam matá-lo, já acabar com a vida dele, mas eles precisavam da autorização romana. Então eles chegaram para falar com os romanos, e os romanos falam, não, então a gente vai julgar aqui. E vai julgamento, até que uma hora Paulo fala, olha, eu apelo para César. Paulo era um cidadão romano, e por ser romano, ele poderia apelar a César, e seria levado até César, e lá ter um julgamento em Roma, na Itália. E tudo isso vai acontecendo e Paulo vai sendo levado. Só que lembra a promessa de que ele falaria a reis, a governadores? Ele chega perante um tal de Festo, que chama um outro rei chamado Agripa, e Paulo testemunha o que aconteceu a ele perante os reis. Olha, Deus concretizando aquilo que havia sido prometido antes do nascer de Paulo. Antes do nascimento de Paulo. E Paulo fala, o rei Agripa fala, olha, esse homem poderia ser perfeitamente liberto, ele tem tudo para ser libertado, mas ele apelou para César, então para César ele vai. Então ele pega e envia para César, eles enviam Paulo até César, e ele vai por navio. E aí ele está lá no navio, de repente começa uma ventania e o barco começa a ser jogado de um lado para o outro. Eles param num porto em Creta, na cidade de Creta, numa ilha de Creta, e lá, que fica aproximadamente a 500 quilômetros de Malta, Creta fica a 500 quilômetros de Malta, e lá Paulo fala, olha gente, é o seguinte, se nós sairmos daqui de Creta agora, nós teremos prejuízo para o nosso barco e possivelmente para as nossas vidas. E então o centurião que estava ali no comando ouve Paulo, mas ele ouve também o piloto. E o piloto fala, ó, peraí, aqui sou eu que estou levando o barco, sou eu que estou conduzindo o barco e eu sou bom. Pode confiar em mim que nós vamos chegar lá. E então o centurião confia mais, logicamente, no piloto do que no prisioneiro Paulo. E então eles entram no navio, só que logo que eles começam a viagem, Lucas vai narrar, Lucas que narra esse texto aqui em Atos, Lucas vai falar que eles estavam há 3 dias tentando segurar o navio de um lado para o outro, e fala que eles já não viam mais o sol, não sabiam se era manhã, e não viam as estrelas à noite, de forma que eles estavam perdendo as esperanças de salvação. A gente, o que tem? Não vê o sol, não vê a noite. Eles eram guiados pela luz do sol, eles sabiam que o sol nasce a leste, então vão na direção do sol, e as estrelas davam a direção do barco. Ou seja, eles estavam totalmente à deriva, eles não sabiam para onde eles iam. E então, Lucas fala, afinal toda a esperança de salvamento dissipou-se, acabou tudo. E após esse versículo, que é o versículo 20, Paulo toma a palavra e ele fala, olha pessoal, vocês tinham que ter me escutado lá em Creta, vocês não escutaram, tudo bem, mas agora é o seguinte, Deus mandou o seu anjo que esteve ao meu lado, ele falou que nenhuma vida se perderá, 276 pessoas no barco, nenhuma vida se perderá, nenhuma vida. Só que aí o que acontece? O barco vai balançando de um lado para o outro, e isso era o 3º dia. E ele continua até o 14º dia, quando então eles percebem que estão chegando perto de um local, de uma ilha. E Paulo falou, olha, a gente vai ter que cair numa ilha antes de chegar na Itália. Eles chegam próximo a essa ilha, começam a ver 36 metros, 27 metros. Opa, vamos parar aqui, que senão a gente pode bater numa pedra. E então eles param, só que aí Paulo pede a palavra novamente. E ele fala o seguinte, olha, lembra que eu falei que nenhum se perderá? Tudo bem, mas vamos comer, vocês estão há 14 dias sem comer, e disto depende a segurança de vocês. E aí a gente para pensar. Paulo, você já tinha garantido para a gente
que a gente ia chegar com vida. Por que a gente precisa comer? Comida é bom, é agradável, né? Tudo bem, mas eles estavam balançando de um lado para o outro, preocupados se o barco ia afundar ou não. Vamos pensar em comer agora, e Paulo fala, vamos comer. Então ele parte o pão e dá graças ao Senhor, e então ele se alimenta. E todos ficam animados e também se alimentam. É muito interessante, porque Paulo, no versículo 23, ele falou, olha, Paulo, não, no 24, Paulo, não tenha medo, vocês vão cair numa ilha. E ele fala, no 25, portanto tenham coragem, pois eu confio em Deus. Mas a confiança de Paulo não deixou de lado a prudência de se alimentar para conseguir chegar na praia com vida, para conseguir ter forças para nadar ou para se segurar nas madeiras ou destroços do navio. Quando nós falamos de confiança em Deus, a confiança em Deus não invalida a prudência. E a prudência não elimina a confiança em Deus. Ambos são necessários. Nós temos todos os protocolos, nós já sabemos de cor, e creio que todos temos agido de maneira prudente. Mas, muitas vezes também, nós tomamos algumas atitudes de imprudência. Por quê? Porque eu não estou na zona de risco, ou porque, não, eu não me preocupo com isso e eu vou seguir tranquilamente. Mas a palavra de Deus nos exorta, sejamos prudentes. Hoje nós teremos que estar em casa às 21 horas, sejamos prudentes. Sejamos prudentes, porque disto também depende a nossa vida, da prudência. Deus nos dá condições de termos prudência. Deus nos dá condições de termos a vida. Lógico, é pelo cuidado dele, mas ele nos coloca algumas coisas para que possa nos ajudar. A máscara, eu não estou, porque eu estou pregando aqui, mas estou a distanciamento de todos. A máscara é necessária para que nós possamos ter essa prudência, o álcool gel, lavar bem as mãos, tudo isso. Agora está chegando a vacina também. A vacina é enviada por Deus. Deus usou médicos para produzir essas vacinas. É questão de prudência nós tomarmos e buscarmos a vacinação. Nós precisamos de prudência. Confiamos sim no Senhor, mas nós precisamos de prudência. Mas pode ser que você fale, Ricardo, espera aí, eu tenho tido prudência, mas em quem que a gente confia? Em quem que a gente confia para tomar os nossos procedimentos? Por quê? Eu vou falar que vou tomar vacina, tudo bem, mas eu já vi gente tomando vacina, pelo menos nos videozinhos, né, que não tinha nada dentro, o cara nem apertou a vacina. A gente já viu gente falando que está tomando soro fisiológico, e aí eu vou confiar? Nesse ponto, chega um momento em que nós temos que confiar em Deus, mas temos que ter a prudência. Irmãos, prudência é algo muito importante que nós precisamos ter. Muitas vezes nós deixamos a prudência por um excesso de confiança em Deus, que na verdade se torna uma autoconfiança, né? A gente confiar em nós mesmos. Eu vou contar um relato de um pastor que uma vez falou sobre um instrutor dele de paraquedismo. Ele trabalhava no exército, então ele tinha direto que pular de paraquedas, e o instrutor dele era um homem muito bom em paraquedismo. Só que esse homem, ele começou a perder o medo. Ele era bom, ele chegava, colocava tudo, se arrumava, pulava, era sempre sucesso. Teve um dia que ele foi fazer todos os preparativos, colocou lá a mochila do paraquedas, só que tem que ficar bem fixo no corpo a mochila. Por quê? Porque quando você começa a cair, você está numa velocidade muito alta, e quando você puxa o ganchinho, o paraquedas sobe e de repente você sofre um tranco para ficar seguro. E esse homem não tomou esse cuidado, ele deixou frouxo,
disseram que tinha aproximadamente 5 centímetros da cintura dele até o paraquedas. Esse homem, a hora que ele estava pulando, acionou o paraquedas veio, o quadril dele veio para cima e ele morreu. Ele chegou já morto. Por quê? Por falta de medo, por falta de prudência. Não estou querendo colocar ninguém em alerta, mas nós precisamos entender que a prudência é importante, que nós precisamos sim tomar e estar preocupados com essa doença. Sim, precisamos. Mas, como eu falei, em quem a gente vai confiar? Eu estava conversando com o Tiago Jordão há umas semanas atrás, e ele me falou: Ricardo, a gente está vivendo em um momento de desconfiança generalizada. Você desconfia de todo mundo, né? Você desconfia do médico, porque você não sabe se ele vai te dar o tratamento adequado. Você desconfia dos políticos, porque já desconfiava antes, né? E agora que está todo mundo usando a saúde para politicagem, você desconfia dos políticos. Você desconfia de quem está cuidando da economia, porque você sabe que ao mesmo tempo dá o auxílio emergencial e ao mesmo tempo coloca o arroz e o óleo lá nas alturas e estão se apropriando. Você desconfia do enfermeiro, porque você não sabe se vai dar a vacina corretamente. Você desconfia do teste, porque dá tanto falso negativo, você não confia mais em ninguém. E quando nós lemos esse texto, está acontecendo mais ou menos isso também. Porque primeiro Paulo fala: olha, não vamos sair daqui. Vamos esperar aqui onde a gente está, em Creta, a gente tem que esperar. Mas desconfiaram de Paulo e confiaram no piloto. E então eles continuaram e estavam chegando, aí Paulo falou: olha, a gente vai chegar lá. Mas o que os marinheiros fizeram? Eles quiseram jogar os barcos lá para eles se salvarem. Não dava para confiar nos marinheiros, porque eles não sabiam, eles não estavam preocupados com eles mesmos. E então, de repente, os soldados, com medo dos presos fugir, não confiavam nos presos. E eles queriam matar os presos para acabar ali toda a história. Ou seja, ninguém confiava mais em ninguém. Em quem confiar neste momento? Em Deus. Aí é o momento em que nós colocamos a nossa confiança em Deus. Tomamos todas as nossas atitudes de prudência, mas nós não tememos, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós, e se Deus quiser, Ele vai permitir que nós passemos sem pegar a doença. Se Deus quiser, Ele vai permitir que nós passemos pegando a doença e sendo curados, passando assintomáticos. Mas se Deus quiser também, Ele vai nos levar para morar com Ele. E, aleluia, glória a Deus se Ele fizer isso também. Nós aguardamos esse dia, oramos por esse dia, ansiamos. Irmãos, nós não precisamos temer. Precauções, prudência, necessários são, mas não precisamos temer. Essa palavra que Deus fala para Paulo: não temas. E Paulo simplesmente responde a todos: olha, fiquem tranquilos, vocês serão salvos pela graça de Deus, porque eu confio em meu Deus, eu confio no que Ele me disse, e nós chegaremos sãos e salvos. Queridos, por um lado nós temos o excesso de prudência, de pessoas que não saem de casa nem para fazer tratamentos necessários, de pessoas que não têm cuidado da saúde em função de um outro problema de saúde que pode acontecer, pessoas entrando em depressão, pessoas, crianças que não têm mais como ficar em casa, mas os pais estão forçando ainda para não ir para a escola. Lógico, cada um entende a sua realidade e nós não queremos julgar, mas nós precisamos entender que prudência sim, mas acima de tudo, confiança em Deus é necessário. Nós precisamos confiar, porque Deus tem o melhor para nós. Deus cuida de nós em toda e qualquer
situação, precisamos ter fé. E a confiança em Deus tira de nós o medo, tira de nós o anseio, tira de nós a preocupação. Nós precisamos confiar em Deus. Mas é maravilhoso, porque quando nós continuamos e lemos o texto, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando a sua extrema confiança no Senhor, quando ele parte o pão e dá graças. Ele faz isso antes de que 276 pessoas fossem salvas. Ele parte o pão, dá graças ao Senhor e cada um se alimenta. Nós nos lembramos de alguém que fez isso, que partiu o pão, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, comei dele todos. Jesus parte o pão e dá graças, antes de dar a sua vida, para salvar não 276 pessoas, para salvar a muitos, a milhares, para nos salvar. Por isso nós não precisamos temer, porque se essa doença nos pegar e nos levar, nós estamos com esse Cristo que deu a sua vida por nós. E se essa doença pegar e não nos levar, nós estamos com esse Cristo que mora dentro de nós, que habita dentro de nós, que falou que estaria conosco todos os dias até o fim dos séculos. Não há um dia, não há um minuto, não há um segundo sequer que Ele não esteja conosco, que nós podemos confiar, crer que Ele tem o melhor para as nossas vidas e que um dia nós estaremos com Ele, mas hoje Ele continua cuidando de nós onde quer que nós estejamos. E nesse Cristo nós podemos confiar, porque Ele está conosco. Irmãos, glória a Deus por isso. Eu quero convidá-los neste momento. Nós daqui a pouco vamos encerrar, temos o toque de restrição, precisamos ir embora. Mas neste momento eu quero convidá-los a se colocar de joelhos. E eu quero, você em casa também, se coloque de joelhos. Eu quero convidá-los a orar ao Senhor, a pedir que o Senhor esteja com cada um de nós, mas vamos levantar um clamor pela nossa nação, o momento que nós estamos vivendo. Vamos levantar um clamor pedindo que Deus esteja com cada um de nós. E ore sim em voz alta, ore da maneira como você desejar, mas peça, interceda ao Senhor. Se você não pudesse colocar de joelho, não tem problema, ore sentado no seu lugar. E eu quero convidar o pastor Noedi que faça essa oração e nós vamos concordar com ele. Logo em seguida, o Charles vai cantar uma canção e nós encerramos. Pastor Noedi, irmãos, vamos nos colocar de joelhos. Senhor Deus, nós queremos ratificar a nossa dependência do Senhor. Pai, sempre houveram várias vozes, mesmo com a experiência do apóstolo Paulo no navio. Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Mas Paulo decidiu ouvir o Senhor. Vivemos em momento também que a gente ouve tantas vozes, um diz uma coisa, outro diz outra. Mas queremos aprender a ouvir do Senhor, a direção do Senhor, com prudência, com fé, com confiança. Pai, eu quero te pedir que tu tenhas misericórdia daquelas famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos. Quero te pedir, ó Deus, que tu abençoes aqueles que estão hospitalizados, que tu tenhas misericórdia. E eu quero pedir uma bênção especial em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, aqueles que estão participando conosco deste culto lá pela internet. Dá-nos da tua proteção, Senhor, dá-nos da tua proteção. Eu te peço, ó Deus, que venha mesmo a vacina,
A gente ouve tanta coisa. Eu quero te pedir que tu abençoes para que não traga nenhum efeito colateral e que venha em abundância para atender todas as pessoas no mundo todo. No mundo todo. Senhor, nós queremos ratificar a nossa entrega, a nossa dependência do Senhor. Vivemos na dependência do Senhor e queremos pedir a tua orientação, a tua direção sobre cada decisão, cada ato da nossa vida. Ajuda-nos a viver assim. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.